Imagina um lugar sombrio, onde não existe esperança e qualquer resquício dela foi deixado pra trás. Onde o senso de justiça e moral simplesmente morreu. E você não vai ser julgado mesmo fazendo as piores das escolhas moralmente falando possíveis. Bem como, proporcionalmente, os seus inimigos também não serão julgados por isso. Um lugar onde você tá sujeito a uma morte brutal e infame. Que você consiga, talvez, por sorte, sair vivo, vai ter traumas irreversíveis. Um lugar cruel que qualquer escolha, por mínima que seja, você vai estar sujeito a uma morte horrível. As punições por suas escolhas são graves. Eu te digo, bem-vindo às masmorras do medo e da fome. Um lugar cruel que não liga pra você, que vai estar disposto a te traumatizar das mais variáveis formas possíveis. Então senta aí que hoje vamos conhecer o inferno na terra de Firenhanger. Firenhanger é um jogo de RPG criado no RPG Maker de terror e sobrevivência desenvolvido pelo Miro. O jogo vai misturar elementos de terror psicológico, grotesco e medieval com uma jogabilidade brutalmente difícil. Ele se passa em um mundo sombrio, inspirado por mitologias antigas e histórias de terror Lovecraftiano, onde os jogadores exploram masmorras, enfrentam inimigos grotescos e lidam com as mecânicas de sobrevivência extremamente punitivas. O jogo é conhecido por sua violência extrema, temas pesados e atmosfera opressiva. Ele tem um sistema de combate baseado em turnos, onde amputar membros dos inimigos pode ser uma estratégia viável. Além disso, escolhas erradas podem levar a finais terríveis e morte permanente, sendo uma ameaça constante. Resumindo, ele é famoso tanto por sua dificuldade injusta, também pela narrativa rica e perturbadora. E bota perturbadora nisso. Antes de tudo, eu quero deixar claro que esse jogo aborda temas extremamente pesados e eu não compactuo com nada que ele tá mostrando de mais extremo. Esse jogo é nojento e ceboso, e pra falar isso é porque realmente é. Eu já vi muito jogo de terror na minha vida e eu posso dizer com propriedade que Firenhanger é mais pesado que Outlast 2 e todos os jogos da Puppet Combo juntos. Mas relaxem, porque nesse vídeo eu não vou mostrar nada disso explicitamente. Eu vou focar apenas no que é necessário pra entendermos a lore e os melhores aspectos do jogo. Eu diria que o maior problema de Firenhanger é que ele coloca cenas perturbadoras sem motivo nenhum, só pelo choque. Por exemplo, a gente tem um guarda inimigo em que tem um ataque do arremesso de moeda, e aí parece um golpe comum, só que se ele te derrotar, a cena de morte específica que o criador fez pra situação é o guarda abusando do personagem. Literalmente. E aí você se pergunta, pra que ter isso no jogo? Não desenvolve nada na história, não adiciona nada no jogo, só tá ali pra traumatizar o jogador de grátis. Sem falar que a maioria dos inimigos tem o Bilalzinho exposto por alguma razão. Outra pior ainda é quando tu tá andando de boas e do nada encontra uns malucos comendo uns aos outros. Nos dois sentidos da palavra, tá? E você pode, inclusive, participar do ritual. E se tu participar 2 vezes, você fica preso nele pra sempre, da game over. Assim como as pessoas que estão participando daqui. Por alguma razão, tem muita coisa relacionada a abuso desse tipo de coisa nesse jogo. Mas sério, precisava? Não precisava. Não agrega nada na história, só é um choque gratuito e é nojento. Eu sou a única que pensa assim, já que a própria comunidade critica muito essas escolhas desnecessárias do criador. E por isso esse vídeo vai ser focado na história, gameplay, trilha sonora, mecânicas, porque isso sim é massa de verdade e faz o jogo valer a pena. Ainda assim, mesmo censurando e omitindo essas partes mais pesadas, eu não recomendo esse jogo pra menores de 15 anos porque ele continua sendo desconfortável e grotesco. E não, eu também não tenho 10 anos de idade pra estar falando isso, tá? Mas eu posso te falar, o jogo é bom. E é muito bom. E eu não vi 500 vídeos sobre ele pra falar mal. Então avisa os dados e simbora. Além da barra de sanidade, comida e corpo que você tem que dar conta constantemente e recursos extremamente escassos, tem armadilhas que vão te dar um sangramento insano e vários status effects. Que basicamente vão ficar te dando debuff e você tem que se livrar deles de formas específicas ou alguns dos casos nem tem como se livrar. Como por exemplo, ferimento sangrando, cegueira ou outro trauma ocular, fratura ou osso quebrado, envenenamento normal e forte, ferimento infeccionado no braço ou perna, aflição da flor cerebral, fome, paralisia temporária, trauma físico severo, sangramento anal grave. Algum desses você consegue se livrar, outros é impossível. O medo, que basicamente são fobias com debuffs permanentes no jogador, como a necrofobia, nosofobia, fasmofobia, rapidofobia, erotofobia, zotofobia, teratofobia. E um detalhe é que se tu tiver cegueira ou outro trauma ocular, você literalmente não vai mais conseguir jogar porque tua tela vai ficar escura, já que você tá cego. E aí são coisas que o jogo pega bastante, porque ele é extremamente injusto. Tá com cegueira? Não chegou mais, game over. Ou, por exemplo, teve que amputar o seu braço para não espalhar uma infecção? Parabéns, vai passar o resto da gameplay sem o braço. A não ser que
tu faça um casamento de carne, aí já não é comigo. E se você tivesse sem um braço, obviamente você já não vai mais conseguir usar um escudo, por exemplo. Como se não bastasse, as camas pra você salvar o jogo podem estar bem distantes uma das outras, te fazendo, em caso de morte, perder horas e horas de jogo. É algo muito comum. Esse jogo te odeia. Você vai morrer várias e várias vezes até saber em que partes do corpo de cada inimigo você deve atingir ou o que você tem que fazer especificamente pra prosseguir. Ele não vai te explicar absolutamente nada. Sem falar nas trolladas que esse jogo faz com você de propósito. Se você dormir na cama do Crow Mauler, que é esse ele vai ficar te observando e nada vai acontecer. Na segunda vez que você for tentar dormir, você vai ter um arremesso de moeda. No caso de fracasso, ele vai aparecer. Você vai ser obrigada a batalhar com ele. Não tem como fugir. E é bem chatinho, viu? Não vou mentir. Outra trollada clássica é basicamente se você vê um vaso e decidir entrar lá. Você não consegue mais sair. Você vai perder o jogo. Atolado em merda. Troll de todas é basicamente logo no começo do jogo. Se você ficar tempo demais explorando o comecinho do jogo, basicamente vão vir dois cachorros doidos e vão matar você. Porque eles são fortes demais pro começo do jogo e você não vai conseguir matar eles. Parabéns. O jogo é tão difícil, meu amigo, que é recomendado você jogar pela primeira vez no fácil, que já vai te proporcionar um nível de dificuldade muito grande. A maioria avassaladora dos inimigos são OPs, que é bem injusto na maioria dos casos. Mas o da hora é que cada um tem suas cenas ou ataques de arremesso de moedas em específico, além da lore que cada um desses que você tá vendo tem uma história específica. Enquanto design insano de boss e de inimigo comum tem nesse jogo. Sério, tapa nesse jogo com design mais criativo de inimigo? Tanto design único. E eu vi um bestiário de 2 horas só falando disso. Então sim, meu amigo, o Miro sabe fazer um bom inimigo e um inimigo único. Esse jogo tem uma lista recheada de habilidades e magias e algumas são específicas de cada personagem de acordo com sua árvore de habilidades. Você pode conseguir itens bem específicos com o Empty Scroll também, onde escrevendo especificamente Lord Gi mais uma palavra em específico, você vai conseguir uns itens em particular, que é bem interessante. Lembrando que também tem diversas armas e equipamentos. E a lista de feitiços é grande, meu amigo, onde algumas habilidades elas são de almas específicas e alguns feitiços são específicos de deuses em particular. Você vai precisar de afinidade com eles pra poder receber. Melhor que se você saber como usar cada skill de forma correta, você pode conseguir muitas vantagens como turnos extras, ou por exemplo usar o Leg Sweep, que vai quebrar pernas e outras extremidades inferiores dos inimigos, mas também destruir qualquer porta, sendo uma habilidade da Darcy, mas que outros personagens também podem conseguir fazendo coisas específicas. Lembrando que cada escolha que você faz na introdução de personagem do jogo, antes que o jogo comece de fato, vai definir com que habilidades ou quais itens você vai começar o jogo em si também. Fear and Hunger é sobre deuses. Embora isso tenha muita relação com, na verdade, a lore do jogo, eu tenho que explicar logo, porque senão você vai ficar que nem uma barata tonta nesse vídeo. Temos a fragmentação entre deuses antigos e deuses novos. Por hora eu vou explicar resumidamente, só pra você não ficar muito perdido no vídeo, e depois quando a gente for ver a história de fato, eu vou explicar de uma forma aprofundada. Bom, os deuses antigos são Grogoroth, que é o deus da destruição e do sacrifício humano. Ele prega o poder através da violência e caos, e os seguidores fazem rituais sangrentos no nome dele. Sylvian, que é basicamente a deusa do amor e da fertilidade. Se eu falar mais qualquer coisa, o YouTube vai me banir. Das profundezas, que é basicamente relacionada à escuridão e ao desconhecido, além do sofrimento eterno. Ele representa o medo do que tá abaixo da superfície e do inevitável ciclo de morte e de renascimento. Além disso, ele representa o esquecimento, já que ele é um deus meio que esquecido. Almer, que é o deus da ascendência e da iluminação, é uma figura que aparenta ser uma figura corrompida de uma divindade benevolente, sendo adorado por muitos como uma salvação. Ele é basicamente o Jesus Cristo desse universo, tendo vários paralelos entre a história dele e a que a gente conhece. Cada deus antigo, ele vai estar ligado a uma alma. O das profundezas é a alma do atormentado e do medo. Almer é a alma do iluminado. Grogoroth da destruição e Sylvan provavelmente a da... Esses deuses são extremamente importantes pra tudo no jogo, sendo poderosos e imortais. E eu de verdade espero que tu tenha entendido essa parte do vídeo. De deuses novos temos o François, o Ron, que é o do atormentado, Valteia e Nilvan. Por hora você só precisa saber que os deuses novos são seres humanos que ascenderam como deuses de alguma forma. E que eles, embora tenham muito poder, não são imortais. E buscam incessantemente a imortalidade presente nos deuses antigos. Antes de iniciar o jogo, a gente pode escolher entre 4 personagens e cada um deles tem sua motivação pra estar na masmorra e seu passado em particular. Além disso, independente do personagem que você escolher, os outros também vão estar simultaneamente nas masmorras. Você também pode recrutar pra sua party qualquer um desses. Carraro mercenário. Ele nasceu com a alma infinita, fazendo ansiar constantemente por liberdade e sua própria criatividade, mas sua vida na capital dos santuários orientais de Getaia era muito dura e difícil. Basicamente, ele foi abandonado e deixado por seus pais pra se defender sozinho quando criança. Pra sobreviver, ele acabou tendo que decidir entre ser um comerciante ou um ladrão. Como sua alma é livre, quando
mais velho, ele se juntou a vários exércitos de mercenários. História vai, história vem, até que se estabeleceu no reino de Rondon. Nesse meio tempo, ele se envolveu romanticamente com Celeste, uma prostituta que estava presa em servidão a um dos bordéis do rei. Ele ficou sabendo que havia um homem preso nas masmorras com o nome de Legard, que aquele que conseguisse resgatar ele receberia uma recompensa em dinheiro muito alto. Ele sabe que esse dinheiro vai ajudar com que ele liberte sua mulher grávida, a Celeste no caso, e também garantir uma vida tranquila para o seu futuro filho. Ele sabe que é praticamente uma missão suicida, mas ele está disposto a fazer de tudo por sua futura família. Darcy, o cavaleiro. Filha de uma família rica de nobres do reino de Rondon, ela nasceu com a alma dominante, o que a faz uma líder nata, mas que dificilmente reconhece seus próprios erros. Em sua juventude, ela se tornou uma talentosa e religiosa cavaleira sagrada, e mesmo sendo a mais importante cavaleira pro reino de Rondon, ela percebeu que o reino é corrupto e apenas a elite ficava com as recompensas da batalha. Envolvida por seu senso de moral e justiça muito forte, ela não conseguia aceitar aquilo. A partir daí, ela acaba se juntando com os Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, que é um grupo de mercenários comandados por Legard. E ele acaba persuadindo Darcy a se juntar ao grupo, com a falsa ilusão de justiça, quando na verdade eles eram iguais ou até piores que o reino de Rondon. Mas de todo modo, Darcy não só acredita nas palavras de Legard, como se torna o seu braço direito e acaba se apaixonando por ele. Apesar do reino de Rondon inicialmente empregar o serviço dos cavaleiros, essa influência crescente que o Legard tinha acabou se tornando um fardo pro governo de Rondon. À medida que as tensões aumentavam, Legard se retirou pro isolamento, mergulhando nos estudos de textos ocultos e artefatos antigos. Nisso, ele ordenou que seu exército invadisse o reino de Odegaard e recuperasse um artefato específico, chamado Cubo das Profundezas. A Darcy até advertiu contra a ordem, só que ela é muito gada. Aparentemente, depois dessa invasão, Rondon ficou brabo com o Legard, não gostaram aí do que ele fez. Então ele foi mandado para as masmorras, onde Darcy, no objetivo de salvar o seu amado vulgo Gadice Suprema, foi atrás dele. Mesmo sabendo que é uma missão suicida, ela aceita o risco para salvar o seu amado. É platônico. Enki, o sacerdote das trevas. Enki nasceu com a alma iluminada, o que o dotou de uma sede insaciável por conhecimento. Suas motivações para entrar nas sinistras masmorras do meio da fome foi aprender mais sobre as profecias que cercam o misterioso Legard. Profecias são apenas para aqueles que são fracos o suficiente diante dos seus destinos lamentáveis. Ele precisa encontrar Legard e aprender mais sobre ele. Até porque por qual motivo o homem comum foi profetizado para começar uma nova era para a humanidade? Enki não quer só entender as profecias misteriosas de Legard, mas também entender todos os conhecimentos e verdades, incluindo aqueles mais profundos que apenas deuses sabem. Ele já sabe de muito, mas não o suficiente. Para Enki é uma troca justa, já que um grande conhecimento exige um grande risco. Ragnvalder, o forasteiro. Possuindo a alma do atormentado, sendo descendente do reino de Odegaard, ele e seu grupo nunca tiveram uma vida fácil, fazendo o possível para sobreviver. Em uma das suas inúmeras viagens em busca de mantimentos, ele encontra Vinland, um continente que nunca tinha sido tocado por um homem civilizado. A terra estava cheia de divindades e deuses antigos. E ali, ele encontra um artefato sombrio e poderoso, chamado Cubo das Profundezas. Porém, o grupo do Sol da Meia-Noite invadiu Odegaard em busca do Cubo das Profundezas, massacrando todos os moradores, incluindo esposa e filho de Ragnvalder. Enquanto isso acontecia, ele não estava em seu lar. Na verdade, ele tinha ido caçar. E quando ele retorna, ele testemunha o seu pior medo sendo realidade. A aldeia estava em chamas, sua família morta e o artefato roubado. Como forma de vingança, ele decide então se aventurar nas masmorras no meio da fome, onde Legard está preso, para assassiná-lo e realizar sua vingança por seu passado cruel. Enquanto uns procuram resgatar Legard, um procura matá-lo. Eu só sei que uma hora essa história não vai acabar. Escolhendo Carrara como personagem principal e fazendo as escolhas particulares pra gente ter as skills mais úteis, as masmorras do meio da fome estão na sua frente. Luteando rápido pra evitar os carros roxos, seguindo em frente pras escadas, a gente chega no porão. O lugar macabro, a gente pode observar um corpo que foi usado como ritual de sacrifício pra algum deus. E aqui a atmosfera sinistra e bem executada começa a brilhar. A música e a ambientação revelam um lugar desesperançoso e você escuta na sua cabeça: venha e me encontre, deixe o sangue fluir. Não dá pra usar nossa habilidade Lock Pick pra abrir a porta, então a gente vai ter que seguir em frente e depois encontrar outro jeito de abrir ela. Isso se tu não cair no outro lado do porão. O maluco tenta assustar a gente, só que como dizia o Sérgio Berranteiro, aqui tem coragem. Aí a gente começa a finalmente entender esse diacho de arremesso de moeda. Basicamente, pra tu conseguir fazer certas ações ou até mesmo lutear certos itens, a moeda vai ser arremessada. Você vai ter que chutar se vai cair cara ou coroa, e se você acertar, você vai conseguir. No nível 3 do porão, as coisas continuam tensas. É um buraco cavado com uma cruz sem nome, apenas esperando por você. Sua descida sombria tá apenas começando. Há restos de água. O sangue ainda tá molhado. E seguindo o rastro de sangue... Então você ainda tá ação? Pelo que eu entendi, ainda sabe que eu esteja ferido e machucado, eu posso ser útil. Eu sou Seymour, um cavaleiro do reino de Rondon. Eu servi meu país até o último suspiro. Cagando totalmente porque ele falou a gente tentar sorte pra lutear. Nível 3 da prisão, onde até os menores ruídos ecoam e te assustam, a gente força a porta pra abrir. Parabéns, tu perdeu a luta contra uma porta. Mas relaxa que agora sim a gente vai ter uma luta de verdade, apenas com um dos inimigos mais característicos do game. Ou não, porque tu foge. Que é uma estratégia viável quando você é tão fraco que não consegue
consegue ter dano suficiente pra abrir uma porta. Então você foge de tudo e de todo mundo, até de quem precisa da sua ajuda, pra ativar o mecanismo, chegar no poço de sangue, onde o cheiro de carne e sangue enche o ar úmido. Nojo. E aí sim poder chegar no nível 4, as cavernas. Uma larga caverna assim que estava escondida sob as masmorras. Aqui tem uma estátua onde você pode escolher rezar pra um dos 3 deuses antigos, e assim é uma das formas que você vai conseguir afinidade com eles. Depois disso a gente chega no nível 5, as minas, onde os restos da mina te guiam pra uma escuridão maior. Até que de repente você percebe que tem alguém ajoelhado na escuridão. E como não aparenta nenhum risco, a gente resolve se mostrar. O cidadão em questão é Nosramos, um alquimista que mora. Ele diz que deixou alguma coisa no fogo que precisa ir, mas que de algum modo a gente vai se ver de novo. Uma terrível presença se apresenta. Sendo assim, esse Cromal. Basicamente ele vai ficar te atazanando toda vez que aparecer essa mensagem na tela. E é o inimigo padrão desse jogo também, característico. No mais, a gente só foge dos fantasmas e dos magos amarelos que podem te dar hit kill mesmo sem estar em batalha, pra chegarmos no nível 6 das minas. Tem uma cabeça humana empalada em uma lança tribal por alguma razão. E apenas tábuas de madeiras impedem que as paredes das minas desmoronem sobre sua cabecinha. Então não cuida não, bichão, pra tu ver. Aí você escuta um som de luta vindo de cima e parece que a Darcy não deu sorte aqui não. Pode simplesmente seguir sem ajudar ela e ninguém vai te julgar por isso. Mas a gente decide salvar. Basicamente é só arrancar o braço pra ele não atacar e depois bater no torso. Fica bem simples quando você sabe o que fazer. As coisas que fizeram comigo. Você sabe o que eles fizeram comigo? Eu não posso falar. Eu só... Obrigada pela ajuda. Olha, se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você, me avisa. Eu tenho dívida com você. Ah, e a propósito, meu nome é Darcy. Eu faço parte dos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, sabe? Antes eu tive uma revolta no reino de Rondon como Cavaleiro Real. E assim, recrutamos ela pra nossa party. E party é grupo, tá? Caso você não tenha sacado. Sério que mesmo eles estando juntos, eles não sabem que tem o mesmo objetivo envolvendo o Legarde. Bom, a gente derrota o Mago Amarelo e usando a Pedra da Alma que coletamos anteriormente, se você usar ela em um inimigo comum, por exemplo, você consegue uma alma menor, que você pode usar no Hexen pra aprender novas habilidades. Por alguma razão tá geral morto aqui, e se você ficar tempo demais, você vai encontrar quem fez isso. Moonless Guard. Encontramos uma criança totalmente deformada e traumatizada, provavelmente porque todo mundo do grupo dela foi morto, menos ela. Aqui você sente um cheiro de sangue e escuta uns rosnados. Dá pra fazer bastante coisa, mas se resolve só descer com a corda. E aí a gente encontra esses caras comendo uns aos outros no sentido literal. Basicamente o que eu falei no começo do vídeo pra você. E você, por mais bizarro que seja, pode participar. E é o que a gente faz. Já que além da sua fome ser cessada, você vai ter uma afinidade com o Grogorf maior. Bom, passando dos canibais, a gente chega no nível 7, as catacumbas, onde você percebe que se aprofundou demais e um órgão misterioso pulsa constantemente. Você só consegue entender que tem veias saindo dele e que aparenta fazer parte de algo bem maior. Dito isso, você corta ele, mesmo sem saber o que é exatamente. Bom, basicamente, o que dá pra fazer nesse ciclo de ritual? Pode rezar pra algum deus antigo, um dia a gente escolhe alma. Você pode sacrificar alguém também, que ajuda na afinidade com o Grogorf. Usa a opção de mostrar amor. E é pesado, então se quiser pular... Bom, basicamente consiste em fazer o ato no ritual. E aí você vai ter realizado um casamento de carne, se tornando uma coisa só. O jogo não censura e faz questão de te mostrar. O casamento de carne pode ser vantajoso porque ele é mais forte e vai te garantir uma sobrevivência, mas honestamente não sei se compensa o trauma. Bom, aqui a gente encontra esse livro que permite com que a gente salve o jogo de uma forma segura, sem depender de arremesso de moeda em cano. Você sente que sua jornada tá apenas começando, como se a sua existência antes desse exato momento fosse como assistir outra pessoa, como você fosse acender. Pausinha básica pra usar uma erva verde pra curar a infecção estilo Resident Evil. E nessa porta cheia de sangue, no outro lado das grades, a gente tem a figura escura. Sem saber ao certo quem é ou o que tem lá, a gente abre. Pois é, esse é o Legarde e ele foi encontrado morto. Provavelmente essa vai ser a cena que você vai ver na sua primeira run. Acontece que pra salvar o Legarde, você precisa fazer todo o percurso até as catacumbas em 30 minutos. Porque se demorar mais que isso, você vai encontrar ele morto. E a princípio não tem como você saber disso, porque nem a Darcy nem o Carrara sabem disso. E não, ao contrário do que muita gente acha, não foi o Ragnvalder que fez isso. Basicamente foram outros caras que usaram o Legarde como sacrifício pra algum deles. Embora, caso você esteja jogando de Ragnvalder e encontre o Legarde vivo, você pode finalizar ele se quiser. Mas canonicamente não foi ele que fez aquilo com o Legarde. Bom, mas supondo que você faça tudo certinho e no tempo certo, isso aqui vai acontecer. Este é o homem pelo qual você veio aqui. Sua jornada o levou a esse encontro. E ele tá vivo. Lágrimas escorrem pelo rosto de Darcy. Ele aparenta ter sido muito torturado, viveu o inferno e sobreviveu a ele. Porém tem um detalhe, ele não lembra mais nem de seu próprio nome. Aparentemente está com amnésia por conta dos traumas da tortura. E recrutamos Legarde. Enfrentamos esse guarda e sim dá pra atacar exatamente ele. Legarde diz que a
algo na escuridão pelo qual ele foi ali, a cidade antiga. E como que ele lembra disso, só Deus sabe. Mas ele descreve que há uma força nela. Ele diz que é como se fosse um sentimento. Detalhe é que se tu tiver com Legard na party, o Cromauler vai aparecer bem mais. Mas a gente precisa de um item que ele vai dropar, então chega de fugir. A gente atinge ele com um frasco vermelho, deixando ele meio cego e evitando o ataque dele de arremesso de moeda. Sinceramente, é muito massa as lutas nesse jogo. Ele é bem difícil, mas com estratégia a gente consegue. A gente lutea ele, segue por essa escada estranha e retornamos pro nível 3 das prisões. Passando pelo poço de sangue, a gente abre a porta e por alguma razão não tem só itens, mas uma mesa de tortura. Percebemos alguém se aproximando, então a gente decide pegar ele de surpresa. Esse é Torto, um cara que, resumindo, sofreu torturas impensáveis, foi dado como morto e enviado pra... Agora ele tortura qualquer azarado que encontrar. Inclusive tem um livro descrevendo essas formas de tortura. Só que no geral ele é bem fraco, o que faz sentido, já que ele sofreu muitas deformações. Mas você não vai querer perder pra ele, já que aí você vai ver uma cena específica do game dele torturando até a morte seu personagem. Lutando ele, a gente consegue uma chave que dá acesso pro segundo andar, e com ela dá pra conseguir uma armadura, mas é opcional. E a gente também aproveita pra equipar o item / acessório que o Cromauler tinha dropado. Daí encontramos Buck, o cara que tava sendo preso pelo Torto ou se escondendo dele, vai saber. Inclusive, se você quiser virar amiguinho do Torto, você pode entregar o Buckman pra ele e em troca vai ganhar aquela chave lá. Bom, então a gente pegou o cobertor da cama e vazemos, dizendo que você não tinha nada pra livrar a infecção de Darcy e evitando que ela se espalhe e cause danos maiores. Você vai conhecer a mecânica mais agoniante desse jogo, a de amputar membros. Depois é só pegar o cobertor que a gente luteou pra poder parar o debuff do sangramento. Aqui Fear Hunger te mostra mais uma vez que você pode ser cruel e ninguém te julgará, já que você pode terminar de matá-lo sacrificando ele. E olha lá o bendito do Empty Scroll. A gente passa por aqui e encontra esse mano que vende mapa, só que a gente tá pobre, então a gente só volta depois. A gente reza de novo pra Almer e usando o talismã purificador a gente consegue bloquear a porta. E aí a gente encontra o famoso Hack, que é a nossa árvore de habilidades. Basicamente pegando aquela alma inferior que a gente consegue usando uma pedra da alma em corpos de inimigos normais, pode aprender várias habilidades. É claro que algumas delas dependem da afinidade com Deus. Aqui a gente aprende a do portal de sangue, que vem da afinidade com alma. Ela permite que tu colocar portais de sangue em todos os círculos de rituais no jogo, pra poder circular entre eles livremente, o que é muito bom. Sala parece que é uma garotinha dentro da gaiola. Ela esconde o rosto de você. Libertando ela, automaticamente ela vai fazer parte da sua party. Mas essa menina é muito desvantajosa você tá na sua party. Ela mal dá dano e ela consome o mesmo tanto de recursos que todos os outros personagens. É mais uma questão de virtude sua. Bom, lembra daquela porta do começo do jogo que a gente não conseguia desbloquear? Então, agora que a gente matou o Cromauler e pegou o item dele, a gente consegue. E aquelas vozes, na verdade, era a espada falando com você. Sim, a gente consegue a miasma. Basicamente, uma espada bem forte do game. Só que você tem que tomar um cuidado. Se você estiver usando ela com pouca sanidade, seu personagem vai ter uma cena em que ele mata todos os outros da sua party, porque ele ficou maluco. Você mantém sua sanidade basicamente bebendo vinho, cerveja ou fumando. Falando sobre o Cromauler, agora a gente consegue dormir na cama dele sem ter ele nos observando, porque ele tá morto. Bom, ainda falando sobre o começo do jogo, a gente pode voltar e solar a porta que solou a gente no começo do jogo, encontrando assim uma boneca que você pode entregar pra garota e ela vai ficar bem feliz. Bom, aqui eu já não tenho muito o que dizer, o cara simplesmente reencarna a rota genocida de Undertale e volta atrás pra matar todo mundo que ele não conseguiu. Isso que parece um axolote por alguma razão. E aqui nos é apresentado o Pocket Cat. Basicamente ele quer a garota e em troca ele pode tirar alguns itens. Ele vai ficar te atazanando o jogo todo pedindo a menina. Ele mata crianças com o objetivo de impedi-las de serem usadas para fins religiosos. Além disso, ele também faz outras coisas com as crianças, então, por favor, coitada da garota, né, cara? Que isso? Solando o cavaleiro, a gente consegue ter acesso à área que fica nos ramos. Ele não fala nada demais, mas se tu quiser, tu pode acabar recrutando ele pra sua party se fizer muita coisa específica e não tiver ela cheia, obviamente. Mas o que interessa mesmo é que nessa estrutura em particular você encontra uma coisinha chamada Cubo das Profundezas. Sim, o próprio. Mas peraí, mano, se o cubo tava com o Legard, que roubou de Odegaard, como raios ele veio parar aqui? Meia-noite eu te conto, parceiro. Além disso, a gente encontra essa criatura bizarra que aparentemente tá adormecida, então é melhor não mexer com ela por enquanto. Não, Pocket Cat, eu não vou te entregar a garota, me deixa em paz. Aí aqui tem outra espada falante. Se é que importa de alguma coisa. Usando o Empty Scroll, a gente consegue a passagem de Maat. Basicamente um item que permite com que o jogador visite a área inacessível do passado de Maat. Maat é basicamente aquela cidade antiga que o Legard acabou comentando. E através dessa passagem você consegue ficar lá por um tempinho. As páginas contam histórias sobre seu passado. Parece que você quase dormiu. Ao abrir os olhos, um novo mundo para sobre você. A cidade antiga preenche a paisagem com todas suas torres tortas. Você reconhece as formas como os novos deuses. Os seres tentando substituir a velha ordem mundial. François, o dominador, olha pra você com um olhar intenso. Em olhos semicerrados, ele parece feliz com sua presença nessa paisagem antiga. Mortal dando passos no reino dos deuses. Quase dá pra sentir uma sensação de nostalgia em torno do seu sorriso. Porém, o restante dos novos deuses aparentam menos interessados em você. O atormentado nota você. Ele irradia traumas, formas
tormentos profundos do passado. Você se sente enjoado apenas com sua mera presença. O que ele quer de você continua sendo um grande mistério. Você sente um suor frio escorrendo pelas suas costas sobre os olhos intensos dele. Vamos nos encontrar de novo. As formas desaparecem sobre os raios de luz. Bom, como a gente entrou aqui com a passagem de Maabre, é temporária a nossa estadia aqui, mas o que interessa mesmo é que a gente vai pegar meio que um caminho pra gente poder encontrar mais um daqueles organismos estranhos. E vapo nele também. As passagens de Maabre se transformam em pó quando você retorna a este mundo. A parte boa é que agora a gente tem moeda pra comprar um mapa naquele maluco do mapa. E talvez, com sorte, você consiga salvar o seu humilde jogo. Olha que merda. Andando aqui temos um fucking Hydra humano. Normalmente esse bicho tu encontra no começo do seu jogo, mas por alguma razão a gente deu uma volta do nada e só viu ele agora. A lore é que basicamente quando a escuridão começou a se espalhar pelas masmorras, um grupo de guardas tentaram realizar um casamento de cara pra sobreviver. O ritual falha e ele se torna essa criatura mal formada com várias cabeças. Você pode entregar a garota pra ela por alguma razão, pra provavelmente se livrar da menina, mas fique ligado que é só o ato mais cruel que você pode fazer, já que você também não recebe nada em troca. Você só vai ser otário. E de quebra alguém muito mau caráter. Não tem ninguém pra te julgar nas masmorras, mas eu vou julgar. Não faça isso. Aí aqui a gente também tem o Ink, você pode acabar recrutando ele pra sua party se ela não tiver cheia. Inclusive ele vai pedir pra tu levar ele. Aí ele fala os papos de ET Bilu dele, que ele tá aí buscando conhecimento e os caras. Aqui a gente é atacado pelo Ragnvalder porque ele acha que a gente é inimigo, mas com o bom e velho poder da amizade fica tudo bem. Ele fala dos maus que tem nas masmorras. E também ele fala que ele é do povo do norte de Eldegar, que eles encontraram no continente negro de Vinland e os confins do oeste, que é o mesmo mal que reside por aqui. Ele fala também que ele tá em busca de uma relíquia que uma certa pessoa tirou do seu povo e esse homem tá preso em algum lugar lá no fundo. Obviamente ele também pode entrar na sua party. Um detalhe interessante é que se você tiver ele e Legard na sua party, assim que vocês passarem pelos portões de Maabre, eles vão começar a brigar. Basicamente o Rai, ele não acredita nesse papo de amnésia do Legard e acha que ele tá escondendo alguma coisa. Você pode interferir matando o Ragnvalder ou o Legard, ou até mesmo deixar o Ragnvalder matar o Legard, sem interferir. Sendo que, se Legard morrer e a Dart estiver na sua party, ela vai ficar da vida e iniciar uma briga contigo. E mesmo que você use a opção de conversar e acalmar ela, vai sair da party e nunca mais vai ser vista. Então, gadice. Bom, aqui a gente encontrou a simples água no chão, que é bem pequena pra um adulto, mas pra uma criança pode até ser adequada. Então você lembra da garota e entrega ela. Embora simples, por alguma razão deixa muito surpresa e feliz. Parece que ela não tá muito acostumada com nenhum tipo de gentileza. Aqui também tem a mecânica de craft que eu acabei não falando pra vocês, porque todo jogo tem isso, então tem. E daí se tu craftar, por exemplo, um frasco explosivo e lançar nessa parede, a gente vai entrar em outro caminho. Na verdade, a gente podia ter seguido esse caminho por aqui desde o começo do game. E como eu já disse, tudo é uma questão de escolha. E esse jogo também tá repleto de passagens escondidas. Aí aqui tem mais uma espada falante. Por que toda espada fala? Opa, e quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Esse lugar é curioso, não é? Dizem que são os intestinos do deus das profundezas. Quer dizer que estamos dentro de um deus antigo. Ele não é um deus tão conhecido porque é adorado principalmente por aqueles que foram abandonados ou esquecidos. Seu povo muitas vezes foge da luz e prefere os campos escuros da terra. Você já viu os habitantes da caverna? Eles provam meu ponto muito bem. Todas as profundezas é responsável pelo layout dessas masmorras. Ele tá sempre mudando sua forma pra desafiar os visitantes. Eu tentaria agradá-los se, sei lá, me aprofundasse mais. Beleza, Reginaldo, é isso que a gente vai fazer. Caramba, a gente desceu pra caramba, né? Certeza que não tem ninguém aqui. Oxe, oi, a gente só deu uma volta. Bom, lembra que eu falei que aquela passagem de Maabre só dava um acesso temporário à cidade antiga? Então, se você usar o cubo das profundezas nessa porta aqui, você consegue ir pra Maabre de alguma forma, só que agora você pode ficar lá o tempo que quiser. Tendo acesso assim ao túmulo dos deuses. A diferença é que como a gente tá em Maabre agora, só que no presente, ela tá toda destruída. O eco na caverna sugere que seu tamanho é nosso. Como algo assim pode permanecer escondido do mundo? Eu não percebi no que tava me metendo como desci pra escuridão. Essas ruínas me dão sentimentos terríveis. Se algo assim tava nos esperando, o que mais tá por vir? Aqui dá pra explorar e os caramba, mas a gente vai pro que importa. Caso eu não tenha sacado, a gente tá aqui porque é mencionado que o personagem do jogador tinha tido meio que visões e sonhos cada vez mais vívidos de Maabre. Eventualmente a ponto de não conseguir escapar deles mesmo quando visões mostrando coisas que nenhum homem deveria testemunhar. Que acabou atraindo-os pra essa cidade. Também pra quem quer explorar mais a verdade, esse tipo de coisa, além de onde Legard desejava ir. Basicamente, se tu tiver o cubo das profundezas e acabar usando ele nesses obeliscos de teletransporte, você consegue viajar entre presente e passado. E como estamos no passado, se a gente subir na Torre do Infinito, a gente tem acesso a todo o passado de cada um dos personagens. Ao abrir os olhos, estamos no famoso reino de Roma. Estou pronto, ó. Eu tô pronto pra encontrar o meu filho. Isso é mais longe que eu cheguei. Eu alcancei os limites que esse corpo frágil pode suportar. Uma fresta de esperança esperando no final. O propósito de todos nós é ver sob o sol frio que os deuses estabeleceram acima de nós. O que é isso? Essas visões...
Eu entendo ela. Me deixe descer daqui. Bom, basicamente, o Enki ia se sacrificar porque ele tinha chegado no seu ápice de sua crença. Porém, ele viu os novos deuses e eles deram conhecimento de que havia mais pra ser buscado dentro das masmorras. E ele foi guiado até lá. A gente também vê o Pocket Cash no passado sequestrando as pobres das crianças. Celeste, você ainda tá fazendo esse trabalho mesmo com o pequeno a caminho e tudo mais? Roteiro foda. Na verdade eu sinto que é mais cavalheiros pedindo meus serviços esses dias, sabe? Homens com certeza são estranhos assim. Isso não tá certo, eu não gosto disso. Você sabe, a garota precisa comer. E agora eu tenho um pequeno pra alimentar também, cara. Eu sou homem, eu devia cuidar de vocês dois. Nem sempre corre como a gente gostaria. Não, por toda a minha vida eu vaguei onde quer que o vento levasse. Mas não precisa ser assim. Nem sempre temos que ficar à mercê dos ventos ou dos deuses. Eu consegui um novo trabalho há alguns dias. Ele é bastante assustador e difícil, mas nos dará a prata que precisamos. Vou embora amanhã. Não, quando eu voltar, as coisas vão melhorar. Apenas espere e verá. Só prometa que vai voltar. Bom, basicamente é a história do Carrara, onde ele frequentava um bordel, onde se apaixonou por Celeste. Basicamente essa lembrança nos mostra ele aceitando o serviço de resgatar Legard nas masmorras. E agora em Odegaard temos o passado de Ragnvalder. O que é isso? Hag, você veio. Eles vieram enquanto você estava fora. Aqueles cavalheiros. Os cavaleiros do sol da meia-noite. Sim, o cavaleiro. Ele queria o que trouxemos de Vinland. Eu acho que eu vou fechar os olhos agora. Realmente o Ragnvalder perdeu tudo que tinha pra legar. E sabemos que sua família inteira tá morta também. Não pode ser. Isso é imperdoável. Entrando aqui do nada, tem uma fucking boss fight, Dani. Embora pareça só uma véia coroca, não a subestime. O visual do boss é bem da hora e ele é forte pra caramba. Mas se tu manjar das gameplays, fica até que fácil. Porque você pode arrancar o primeiro dos braços que ficam no meio e aí vai dar certo. Ainda assim, é bom tomar um cuidado. Já que tem uns ataques bem perigosos e ela pode te levar de vasco se você não tomar cuidado. Eles acreditam que você é aquele das profecias. Ela fala sobre um homem de cabelos claros e é aquele que rivaliza com os deuses em poder e beleza. Os textos também falam que une os estados não pelo poder do cajado de ouro, mas pelo poder de dezenas de forçados. Bom, todos os reis me odeiam neste ponto. Eu vou seguir e me esforçar para unificar essas terras, esteja nas profecias ou não importa o custo. Eu sinto que eu tô muito perto de alcançar meus objetivos, mas eu não tenho certeza se esse é o caminho para conseguir o que eu quero. Bom, você tá apenas um passo de fundar o seu próprio reino e se tornar um dos governantes mais lendários de nosso tempo. Eu tô certo disso. Eu tô certo disso, ela disse. Mas que diferença faria de qualquer maneira? A história provou repetidas vezes que a ordem, a virtude e a tranquilidade não duram. Eu preciso de algo definitivo, algo puro. Preciso ascender acima dos reis e rainhas do nosso tempo. O último passo tá esperando nas profundezas da escuridão. Afinal, o que essa campanha no norte representa de verdade? Eu não entendo a importância de expandir o nosso reino até lá. Isso pode deixar sua reputação negativa, sabia? Eles têm algo que me pertence. Eu tenho que alcançar as alturas maiores. Nilvan, uma deusa nova, aparece diante de você. Devo lhe pedir um favor. Nossa hora chegou. Essa forma de existência não é a resposta que estávamos procurando. Para a humanidade despertar, precisaremos de alguém igual em tamanho e estatura a eles. Nilvan, toque em sua barriga levemente. Por favor, eu peço que você apenas tire minha filha daqui. Leve-a pro coração da escuridão. Eu daria de bom grado minha alma a você se você concordasse com esses termos. Abre onde os deuses antigos costumavam residir e partiram. Embora os resquícios de seus antigos eus permaneçam aqui, os novos deuses agora residem nesse lugar, tomando como seu. A área não é a mesma que as do mundo real, pois é dito que o tempo flui de forma diferente aqui. O que quer dizer que agora a gente vai encher de porrada todo deus novo que a gente encontrar. Esse puzzle aqui em específico é bem interessante, porque pra saber a ordem das posições certas, você tem que ficar voltando no... Que porra é essa? Opa, boss fight, filho. Esse daqui é Valteio, o iluminado. E você pode bater na parte do... Ou usar a opção de conversar. Basicamente, se usar a opção de conversar, ele vai ficar te fazendo algumas perguntas, o que é bem interessante, já que se você acertar, você vai causar dano nele. As perguntas, no geral, são bem variadas e são sobre o próprio universo do jogo. Esse, basicamente, é o primeiro deus novo que a gente vai encher de porrada. E cada deus novo, ele vai entregar uma alma pra gente. Milênios de sabedoria e de conhecimento, que são demais pra uma pessoa normal suportar, passam por sua cabeça. Esse fluxo de informações é demais pra sua mente lidar. Mas como é que eu saberia de coisas tão específicas? Se vira, irmão. Se a gente vir nessa sala em particular e rezarmos, a gente chega no Salão dos Deuses Novos, onde basicamente a gente tem direito a 3 perguntinhas. Você pode perguntar e descobrir bastante coisa sobre o game. O que importa é que de qualquer forma você ganha um livro da iluminação, aquilo que te permite salvar o jogo a qualquer momento de uma vez. Agora senta aí que a gente vai ver a sequência mais específica que você tem que fazer se não quiser sacrificar alguém na sua party e ser trouxa. É o seguinte, se você tiver um tempo presente, você consegue ter acesso ao laboratório do Nashará. E ele é muito importante, porque se você oferecer sangue, a gente cria um clone de nós mesmos.
O laboratório você encontra no tempo presente, e se você voltar pro tempo passado, aí sim a gente progride. E, meu amigo, que grito bizarro desse bicho vai se ferrar. E aqui está o lugar em questão onde a gente vai sacrificar a carcaça que a gente criou. E se você não saber disso, você pra progredir no jogo vai ter que acabar sacrificando alguém da sua par, que é bem paia, cara. Mas, mano, por que diabo eu tenho que fazer isso? Pra enfrentar o Deus do Tormento, cara. É óbvio, não sei se tu percebeu, mas a gente tá literalmente no templo do Tormento. Enfim, sem dificuldade a gente consegue derrotar ele e seguimos em frente. Mas obviamente aquela era só a primeira fase. Tu não achou que ia derrotar um deus novo tão facilmente, né, meu amigo? Sim, isso é uma referência a Silent Hill. Bom, ele é bem complicadinho e difícil no geral, mas se você souber o que fazer, você pode empurrar cada um dos círculos de mecanismo do Tormento, travando-os e atacando. Assim você pode atacar ele de fato. Realmente eu acho essa luta bem criativa e gosto bastante do design dele no geral. Acho bem da hora. A gente também encontra um inimigo que não é obrigatório você derrotar, mas se quiser é muito bom, porque a alma dele garante um turno extra em quem estiver usando. Ele é muito perigoso, cara, é muito perigoso. Bom, resolvendo um pouco de puzzle e seguindo por esse caminho, a gente consegue encontrar os restos de Almer, um deus antigo. Ainda nessa área das tumbas dos deuses, a gente pode encontrar a Lady of Moon, que também é outro personagem que vai estar querendo a garota, mano. Todo mundo quer essa menina. A diferença é que se caso tu queira entregar a garota, você vai ter umas vantagens pra recuperar um membro amputado ou um osso fraturado ou quebrado. Mano, eu gosto muito do visual dos inimigos desse jogo, não tem jeito. Eu sei, a gente tá um bom tempo só resgatando a alma dos deuses novos, mas pra que exatamente? Bom, como a gente tem cada uma das almas dos deuses novos, a gente pode derrotar esse mano e passar pro Templo Dourado, em que a gente tem acesso ao François. Gente, você vai encontrar ele mais velho, e ele vai te dar uma chave pra você derrotar o eu dele do passado, que era bem arrogante. Inclusive, ele dá uma dica da gente usar essa arrogância do eu passado, só que ao nosso favor. E aqui a gente também encontra mais um daqueles coisas do roxo bizarro que a gente corta, porque não foi com a cara dele, mesmo não sabendo exatamente o que tá fazendo. Mas dessa vez parece que ele de fato morreu, já que a gente escuta um grito fraco ecoando pelas masmorras. Parece que uma presença mais antiga morreu. Então a coisa maior pelo qual esse organismo fazia parte morreu de fato dessa vez. E não, Pocket Cat, eu não vou te dar a garota, já falei que porra é. Agora sim a gente volta pro passado, usa a chave pra entrar e a gente pode derrotar o François, o deus da dominação. Bom, ele é bem difícil, tipo, bem difícil mesmo. E na segunda forma, se tu resolver atacar com combustão ou pirotecnias, sei lá como é que faz, você vai fazer ele usar um ataque arrombado de ouro derretido que é OP pra caramba e vai te matar. Então a gente tem um truque ridículo pra poder matar ele. Bom, basicamente, tu escolhe a opção de diálogo em particular, em cada turno vai te atacar, fazendo essa luta extremamente difícil se tornar mais fácil do game. Basicamente os diálogos são: prepare-se pra morrer como um verme. É claro que você tá perto dos deuses, está ao lado de um. Você não passa de uma marionete no esquema geral das coisas, tão pouco você realmente sabe. Basicamente você vai ficar falando essas coisas porque ele é arrogante, daí ele vai ficar pensando, como assim eu não sou o fodão de verdade da parada? E aí ele vai ficar em choque e não vai atacar. Isso é ridículo. Ah, inclusive se você resolver sentar nesse trono aí do François, você consegue acesso a um dos finais do jogo. Inclusive tem essa criatura aqui no caminho, que é o Ha. E eu odeio esse bicho, ele me dá medo, cara, fico triste. Por favor, não queira perder no arremesso de moeda pra ele, porque você vai sair totalmente traumático. Retornando pro nosso tempo presente e voltando uma boa parte do jogo lá pras minas, a gente encontra o nosso querido deus das profundezas. E sim, essa boca aí enorme fazia parte dele e os organismos também. Então, cortando aqueles organismos, você consegue derrotar os restos dele e entrar na boca dele. Por que eu vou entrar em um deus antigo? Eu não sei, segue a hora aqui. E assim que você desce pelas escadas que tem na boca dele, por alguma razão, ela se fecha. Sim, é o mesmo deus cuja muda o layout das masmorras pra deixá-las mais desafiadoras, e o mesmo também que representa o esquecimento. Não façam isso em casa, criança. Não entrem dentro de um deus antigo, pois vocês vão ficar presos, né? Bom, é bizarro que aqui tem toda uma estrutura, toda uma... leva a gente a pensar em bastante coisa que aconteceu aqui no passado. Mas o ponto é que a gente tá nos finalmente do jogo e agora tem armadilha. Mas muita armadilha! Você simplesmente tá com Ctrl+C, Ctrl+V em todas as armadilhas que ele conhecia na vida inteira. Embora elas não vão te matar necessariamente, elas vão ficar te dando debuff até você ficar com de vida. Aí você vai ter que gastar recursos pra recuperar a vida. Então assim, né? Chegando no nível 9, também nesse lugar com uma pilha de muito, mas muito osso, a menina está olhando pra escuridão, mas você não consegue ver nada ali. A garota lhe dá um sorriso tranquilizador. Algo tá acontecendo, algo que excede a sua compreensão. Um arrepio percorre sua espinha e você sente vontade de vomitar. Mas a garota parece permanecer calma, porque a fonte de terror parece irradiar dela. A garotinha que você passou o jogo inteiro salvando, partilhando seus recursos pra ela e oferecendo até presente pra ela, se tornou boss final. Algo tá acontecendo com a garota. Ela rola no chão ainda mais furiosa. Você pode sentir uma presença inteiramente nova na escuridão. E assim nasce um deus.
Um deus antigo. O deus do medo e da fome. É bem triste porque você teve várias oportunidades de se livrar dela, digamos assim. E o jogo te puniu de uma forma bem cruel só porque você não descartou a garota porque você tem um senso moral. Basicamente, Firenhanger rindo e caçoando da sua cara porque você salvou e cuidou da garotinha mesmo tendo literalmente zero vantagens nisso. E essa é a sua punição. Consequências das suas ações tão benevolentes e reveladas. Parabéns pra tu que achou que o nome do jogo era Firenhanger e tinha a mecânica da fome e do medo no jogo. Você, sem querer atacar algo que já foi apenas uma pobre garotinha, tenta conversar. Ela até tenta, mas sua fala está além da sua compreensão. Algo tá acontecendo com a deusa. Ela parece estar com dores exaustivas e se contorcendo de frio. O deus do meio da fome assumiu uma nova forma. É, meu amigo, agora é bom tu começar a rezar pra todos os deuses. Só que na vida real, porque isso aqui é a boss final e ela é muito difícil mesmo. Para que você tá com um membro a menos de pare. A estratégia é se adicionar as taças de burning nela pra poder enfraquecê-la. E lembra da adaga e da boneca que você entregou pra garota lá no início do game? Então, basicamente vai fazer com que ela lembre das boas ações que você fez por ela e pule um turno em cada uma dessas fases, pra cada objeto, tornando a luta menos impossível, mas também mostrando que no final das contas, nem que por um breve momento, ainda tem o resquício de humanidade na deusa, daquilo que ela já foi um dia. Ficou há 5 minutos atrás. A verdade é que falar que a luta ficou menos impossível não é de forma alguma uma hipérbole, já que ela é literalmente impossível. É impossível ganhar dela, você precisa dar dano suficiente até que ela reconheça o seu sofrimento. E daí... Seu personagem tá sem suas duas pernas. Ele reúne suas últimas forças para se mover de uma forma difícil, dolorosa e até mesmo humilhante. Por que você resiste? Esse pensamento deve ter passado pela sua cabeça em algum momento. Os pensamentos de que você se aprofundou demais. A ideia de que seria uma viagem só de ida. Então, em vez de lutar contra o inevitável, por que não aceitá-lo? Apenas deite-se e descanse. A beleza na escuridão, que pode ser reaproveitada e usada para inaugurar algo novo. Assim você lentamente fecha seus olhos. Mas para dessa vez, nunca mais abri-los de novo. Você nunca escapou das suas... Mesmo que seus esforços nunca sejam reconhecidos, participação no esquema maior das coisas, algo muito maior que você ou sua razão pra ter entrado aqui foi vital. Você teve um papel vital no nascimento de um novo deus. Não é apenas um novo deus, mas um que rivaliza com os mais antigos. Você teve a experiência de testemunhar em primeira mão a mudança de paradigma que o mundo enfrentará na nova era. Um deus recém-nascido, o deus do medo e da fome. Eles reconhecerão este dia como a Era Cruel, uma era em que um deus nascido humano finalmente surgiria após milênios de luta da humanidade com os novos e frágeis deuses. Talvez o seu destino tenha sido um ato de misericórdia, os últimos traços de compaixão que a deusa recém-nascida derramou após sua verdadeira ascensão. Afinal, sua morte foi pacífica. E foi o final de Firenhanger. Final B, o mais velho. Assim como o final A, você precisa alcançar a pilha de cadáveres pela boca do Deus das Profundezas. Só que dessa vez, você não vai poder ter a garota na sua parte. Você tem que alcançar o fundo das minas e vai desencadear uma batalha com os traços de Grogoroth. Ou o que restou dele, no caso. Eu acho que eu nem preciso falar que essa luta é extremamente difícil, afinal é um deus antigo. Mas além de difícil, eu quero que vocês admirem um pouco o visual dele, porque é muito da hora esse design. Depois de perder quase todos os membros da sua party, você consegue derrotar ele. Se a batalha for vencida, Deus vai perguntar ao jogador por que ele persiste em lutar. Qualquer que seja a resposta, o final B vai ser alcançado. Eu não sou nada além de uma casca, uma fração dos traços que restam de Grogoroth. Ainda assim, eu poderia te esmagar nesse exato momento. Os deuses antigos, eles nem existem mais nesse mundo. Os deuses antigos são puros demais pra esse mundo. Eles são as verdadeiras formas, os sentimentos e ideias que permanecem nos homens. Mas os humanos, eles são muito contaminados por sua própria mente e ambição pra entender a pureza. Pense na forma perfeita de medo e destruição. Agora dê uma olhada no mundo em que você explora. Você vê essa forma? A forma nunca poderia existir entre os homens porque a forma varia entre cada ser humano. Se você pudesse ver realmente a forma que todos compartilham, isso quebraria a mente e a existência individuais. Os humanos são fracos. Pode revelar a verdadeira forma. Vislumbre dela. Sua sanidade declina em uma taxa alarmante. Você ofega desesperadamente enquanto o choque do horror desligam suas funções corporais uma por uma. Você sente o terror correr solto dentro de você. Apesar de estar endurecido pelos horrores das masmorras, nada que você testemunhou até agora poderia tê-lo preparado para esse sentimento primitivo. Você não pode operar de forma alguma. Seu corpo tem que desligar, pois essa é a única forma que ele pode encontrar ao enfrentar esse ser mais velho. O maior arrependimento que você tem é ter pisado nessas masmorras. Você sabe que toda a
experiência foi predeterminada desde o primeiro segundo que você pôs os olhos nessa antiga fortaleza. Você nunca escapou das masmorras do medo e da fome. Ninguém nunca mais ouviu falar de você. Sem deixar rastros, você desaparece desse mundo. É quase como se você tivesse desaparecido completamente dos livros de história. Seus gritos de terror nunca chegaram a ninguém. Sua longa jornada só lhe deu dicas sobre o esquema maior das coisas. Você aprendeu uma fração dos segredos que o mundo antigo guarda. Mas mesmo isso é mais do que o que é destinado aos ouvidos humanos. O final C é basicamente tudo que a gente fez em Maabre. Então você tem que ir pra lá, você tem que ter o Legarde na sua party e tem que matar o François. A diferença é que a gente vai sentar no trono dele, como eu tinha falado pra você. E aí você vai conseguir esse final aqui. Esse trono, esse é o momento pelo qual lutei. É o momento pelo qual sofri. Legarde, o que você quer dizer? Você disse antes que não conseguia se lembrar. Você se lembra da nossa conversa sobre o caminho? Você não pode entender isso ainda, mas é isso. Esse é o caminho. Eu pensei que você disse que não conseguia se lembrar de nada. Pra alcançar maiores alturas, unificar a terra, fazer uma nova era, eu preciso desse poder. A força de reis e rainhas não é o suficiente, eu preciso de mais. Algo que perdura além de mim. Por que você buscaria poder e justiça em um lugar como esse? Tais virtudes puras não podem existir aqui. Esse lugar contamina tudo o que toca. Você acha que algum dos grandes reis, grandes reinos dos quais os livros de história falam, se baseia em fundamentos puros? Eles foram todos construídos com base em derramamento de sangue e violência. Mas imagina se tivesse uma maneira em que não exigisse que milhares de soldados de lados opostos sacrificassem suas vidas. E se tal grande reino exigisse apenas que uma alma sucumbisse à escuridão? Apenas uma alma fosse contaminada? Essa, na verdade, é uma lógica falha, Legarde. A razão pela qual todos aqueles reinos do passado entraram em ruínas não foi por falta de poder ou algo assim, mas foi por causa dessa mesma lógica distorcida que você tem. Os fins não justificam os meios. O que um ladrão humilde como você sabe? Você é só mercenário. Eu não sofri todos os horrores só pra recuar agora. Esse momento é os que as profecias falam. Eu vou subir mais alto. Ao fechar o trono, você sente o ar parado. Você sente eletricidade e hesitação irradiando pela cadeira. Seu coração tá batendo rápido. Parece que o trono tem um grande significado para o esquema maior das coisas. Assim vamos pro vazio, onde encontramos Legarde. E por que ele tá pelando? Há quanto tempo? 100 anos ou mais? Você encontrou o que estava procurando? Não era minha intenção insultá-lo de forma alguma. Mas sua parte no esquema geral das coisas havia acabado. Eu tinha um objetivo que excedia nossas insignificâncias e intromissões no mundo passado. Não sei se você conseguiria entender verdadeiramente minhas intenções, mas isso é algo que só eu consigo fazer. Eu sempre quis passar por isso. Eu tentei viver minha vida de outra forma, mas foi tudo em vão. Se você sabe disso, devemos fazer mudanças por muito tempo. Viver é o mesmo que sofrer. Para sobreviver, precisamos encontrar algum significado em nosso sofrimento. A verdade por trás de tudo isso é o contraste. Sem sofrimento não haveria bem-aventurança por paraíso. É o meu dever criar o paraíso a partir da existência miserável da vida humana. Só eu posso fazer isso. Eu não quero lhe fazer mal, afinal. Eu sou o seu Deus. Pra mostrar o quanto te amo, eu vou te libertar dessa escuridão de uma forma ou de outra. Se você se ajoelhar diante de mim, eu deixarei sair. Pra conseguir o final C, de fato, você tem que recusar esse pedido dele de você se ajoelhar diante de Legarde. E aí vai entrar uma luta contra ele, que agora é um rei amarelo. Derrotando ele, a gente tem o final C. Você derrotou Legarde, o profetizado com ilusões de criar uma nova era com sua divindade. Todos esses eventos realmente aconteceram? Você ainda pode sentir o cheiro de todo o sangue das entranhas que escorrem pelas juntas das antigas paredes de pedra das masmorras. Você ainda pode sentir o olhar de centenas de guerreiros do passado sacrificados nas poças de sangue, agora abandonados para apodrecer. Você ainda pode sentir a pressão da escuridão sem fim que as cavernas subterrâneas ofereciam. Marcado pelo resto da vida, você foge do calabouço. Sonhos uivam em seus rastros, mas você passou do ponto de temer esses pequenos perigos que habitam sob o sol. Os sonhos se tornam cada vez mais realistas com o passar do tempo, até que você não consegue mais diferenciar um sonho lúcido do mundo real. No final, seu destino era habitar as masmorras para sempre. Caso você resolva se ajoelhar perante de Legarde, a gente consegue o final C2. Você saiu das masmorras. Ao contrário de todo o senso comum, você saiu vivo. Seu retorno à civilização ocorreria sem festividade. Você estava de volta à estaca zero essencialmente. Sua longa jornada para a escuridão não lhe rendeu nada. A única coisa que você trouxe consigo foi uma compreensão maior de toda a escuridão que este mundo esconde sob os olhos humanos. Não passaria um dia sem que você não amaldiçoasse esse conhecimento. Sua ideia levava à loucura a cada dia que passava. Depois de vários anos vivendo em reclusão, você começou a ouvir rumores sobre o retorno dos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite e seu agora lendário Capitão Legarde. Esse homem com a aura misteriosa estava
unificando o mundo ocidental em um ritmo rápido. É quase como se os próprios deuses estivessem ao seu lado, escolhendo o lado certo da moeda em cada curva possível. Eventualmente e inevitavelmente, ele foi entronizado como Rei Amarelo e ele traria prosperidade no mundo ocidental, tipo que nunca tinha sido visto antes. No entanto, você nunca se convenceu completamente. O nome Rei Amarelo deixou você confuso e algo sobre suas campanhas lhe deu sentimentos estranhos. Em seus dias mais velhos, no reino de Rondo, você finalmente teve os vislumbres de Legarde. Depois de várias décadas desde que vocês dois se separaram, você finalmente entendeu de onde veio o nome Rei Amarelo. Legarde ainda parecia ter a mesma idade. A única diferença era sua pele amarela doentia colorida pelo tom verde escuro do vazio sem fim. Ele não era humano. Ele não era um homem tomando as rédeas dos deuses. Isso era algo completamente diferente. Final D, um novo deus. Assim como no final C, o jogador precisa chegar à cidade Maabre, obter almas atormentadas, infinitas, iluminadas, matar François e sentar-se no trono da ascensão. Porém, é que você não vai ter o Legarde vivo na sua party. Em vez de acontecer o final C, vai acontecer o seguinte: você vai cair no Void, basicamente é o vazio, recrutar sua party, que basicamente vai estar toda dispersa por aqui. Detalhe é que eles vão estar totalmente desesperançosos em relação a sobreviver. E daí, o jogador vai enfrentar uma versão divina nova, só que do seu personagem. Então, em vez do Legarde ascender como novo deus, um Rei Amarelo, você ascendeu como novo deus. Aí, basicamente, o jogo vai te descrever formas de você governar sendo esse novo deus. Não vai interferir no final em si, o final é o mesmo, porém, você pode decidir se vai compartilhar a sua história com o mundo, se vai influenciar através da religião, se vai tentar interferir nas guerras, esse tipo de coisa. Enfim, cada personagem tem a sua forma como novo deus e basicamente o design dessa nova forma expressa basicamente os desejos do personagem, a sua personalidade e a sua alma também. Por que a Darcy é careca? Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. O final é basicamente mais engraçado de todos. O nome dele é Fuga. Ponto de interrogação. É o seguinte, pra atingir esse final, o jogador vai precisar encontrar Legarde vivo ou morto. Tanto faz. O negócio é que após esse evento, é possível simplesmente você deixar as masmorras pelo portão inicial. E isso vai adicionar o final. Ele é muito legal e não é canônico, tá? Antes que me perguntem. Além disso, é falado que depois dos eventos das masmorras, você começa a ter muitos traumas e pesadelos até um ponto que você não sabe diferenciar mais o que é realidade e o que é masmorra. Então você vive nas masmorras mesmo não estando lá, porque o psicológico foi altamente quebrado devido aos horrores que você viu lá. Então não é um final feliz, apesar de você ter fugido. Esses são finais extras de cada um dos personagens e eles só podem ser adquiridos no modo hard do jogo, onde pelo menos um deles são extremamente importantes pra história, então a gente vai ter que falar. Iniciando então por Carrara, que é o final feliz. Basicamente é só tu pegar um ouro, umas coisas lá nas masmorras e aí você consegue sair. E agora vai ter uma vida tranquila com sua esposa e com seu filho. O jogo descreve que agora você tá numa mansão de luxo e tem tudo que você sempre sonhou, mas que infelizmente os traumas das masmorras ainda te perseguem. Mas é só isso, não é canônico, então fazer o quê? O do Ragnvalder, além de muito da hora, ele é possivelmente canônico. E ele consiste em adquirir quase todas as almas únicas obtidas. O que significa dizer que você tem que matar a maioria dos chefes e monstros principais do jogo. Significa, no geral, lutar contra eles e então usar uma pedra da alma pra adquirir suas almas. Acontece que no Fearing Hunger Termina, que é o Fearing Hunger 2, os personagens falam que os monstros se tornaram tão raros a ponto da maioria das pessoas não acreditarem neles. Isso sugere que o final S do Ragnvalder é possivelmente canônico, e que ele e a sua família levaram os monstros quase à extinção em sua busca. O do Enki, eu vou resumir bem, porque senão vai demorar um ano esse vídeo. Basicamente, você vai ter que fazer o final D, praticamente ele. Só que quando você for sentar no trono da ascensão, você precisa ter um item específico. Esse item que vai te entregar é o Nosramos, e você tem que fazer uma série de coisas em particular pra poder receber de fato. Mas o ponto é que aí você vai poder sentar no trono da ascensão, só que sem perder a sua humanidade. Ter o conhecimento de um deus, só que ainda sendo humano. Tudo que o Enki queria. No final S da Darcy, antes de você encontrar Legarde, você tem que recuperar 3 partes rasgadas de um pergaminho que ensina uma magia que você vai usar basicamente pra ressuscitar o Legarde. Mas não tem muito o que falar, você só vai ressuscitar o Legarde mesmo. E o que eu posso dizer é que ela é muito gada, porque ela se reuniu com seu amado e no fim era tudo que importava pra ela. E que talvez com sua nova aparência e maneira de pensar crua, o Legarde finalmente pudesse ser só da Darcy completamente. Eu tô falando, é gadinho. Eu sei, tem final pra caramba e a maioria é bem confusa de entender. Mas agora a gente vai destrinchar toda a lore desta jossa de jogo. No começo havia apenas um plano de existência, o vazio, onde existe uma força primordial. Dessa força primordial surgiram as entidades. Sylvian representava a força da criação, trazendo vida pra todos. Glorioth seria o oposto, trazendo a própria destruição. Além de Her, o deus da lua. Cada humano que a Sylvian criou tem basicamente uma alma, que define a personalidade de cada um deles, como se fosse um símbolo. Bom, desse jeito foi criado Maabre, um lugar onde o ser humano poderia encontrar com seu criador, e assim a humanidade se desenvolvia. Com o tempo, os deuses perceberam como a humanidade era de fato. Assim eles se afastaram do
dos humanos e os abandonaram por anos, tipo, muitos anos mesmo. Desse modo, a galera se desenvolveu por conta própria. E aí são criadas as regiões que a gente tem no jogo. O Reino de Honda, por exemplo, foi o centro da civilização ocidental. Ele foi formado por centenas de pequenas nações e tribos guerreiras pra lutar sob uma só bandeira. A gente também teria o território de Odegaard e o de Jetai. O Jetai, inclusive, foi onde Almer cresceu, que basicamente é quem tem muitos paralelos com Jesus. Ele era um homem que buscava a verdade e unia os homens, tendo até 12 apóstolos. Mas ele acabou sendo crucificado. Assim, ele conseguiu ascender como um deus antigo em Maab, diferente dos outros deuses antigos, que basicamente sempre existiram. Desse modo, ele acabou usando seu próprio poder para matar todas as pessoas corruptas, fazendo assim a humanidade entrar em uma nova era, porém ainda assim abandonada pelos deuses antigos. Desse modo, no ano de 809, depois de muito tempo da humanidade na corrupção, 4 pessoas foram atrás dos novos deuses. Basicamente, no trono de Maabre, você pode ascender como um novo deus. Inclusive, quando o François ascende, ele pega o trono pra si e ninguém mais chega em Maabre. A lenda diz que, basicamente, essas 4 pessoas se tornaram novos deuses, desse modo como eu expliquei, e que o François era o líder dessa expedição, que queria unir as terras em guerra. A Nilva também fazia parte, e ela acreditava principalmente na bondade da humanidade. O Ron, ele era o do tormento, e ele acredita que o amor e a dor faziam parte um do outro. E Valteia buscava dar aos humanos o poder que pertenciam somente aos deuses antigos de alguma forma. Para as masmorras em si, existiam meio que ruínas em Maabre, que é o mesmo lugar que a Irmandade viajou há quase 800 anos atrás, que são as tumbas antigas de Maabre. O lugar foi abandonado, mas as lendas dizem que poderes sobrenaturais continuaram por ali. Dito isso, o reino de Rondon acreditou que seria uma boa ideia criar uma masmorra sobre essas ruínas, um lugar temido por todos os inimigos do reino, evitando ataques e assim fortificando mais o reino. Então as masmorras basicamente são criações do reinado de Rondon sobre ruínas antigas de Maabre que tinham um grande poder atuando sobre elas. Mas é aí que de fato começa a problemática geral. Eles não puderam controlar a escuridão que existia naquelas ruínas daquelas masmorras. O poder dos deuses tomou o lugar inteiro e transformou em algo amaldiçoado, corrompendo todos que estavam nas masmorras. Rondon passa por uma crise e de uma praga horrenda que se espalha. E dizem que essa masmorra é a razão dessa praga. O Capitão Rudimir, que comandava as masmorras, estava com o Cubo das Profundezas. Sim, é o mesmo Cubo das Profundezas que o Ragnvalder acabou encontrando em Vinland, levando pra Odegaard, e o Legar invadiu lá pra recuperar esse artefato. Esse Capitão Rudimir não é nada mais nada menos que o próprio Cromal. Ele tomava conta das masmorras, digamos assim, mas com o tempo ele acabou se corrompendo por conta do mal que existia por lá. Inclusive, a título de curiosidade, o próprio Buckman e Seymour que a gente encontra nas masmorras, basicamente pra poder resgatar o Crowmauler, né, que antes era o Capitão Rudimir. Só que eles acabam não conseguindo, e se você não ajudar eles a fugir das masmorras, você vai encontrar eles futuramente todos zoados em uma forma de casamento de carne que deu errado. Bom, e você lembra dos deuses profundezas que a gente consegue encontrar no jogo, dentro da masmorra? De algum modo, ele começou a se fundir com a masmorra. Por isso que ele é tão enorme e muda o layout dela. Portanto, sempre que você joga, inclusive, a masmorra tá numa disposição diferente. Mas no caso, a Nilva é a principal razão pra tudo que acontece nesse joguinho. Bom, como bem sabemos, ela é uma deusa nova. E embora ela seja poderosa, ela não passa disso. Ela sabe que não duraria para sempre, já que não tem como ter um poder de um deus antigo e nem a imortalidade dele, e uma hora o reinado dela chegaria ao fim. Mas como ela acredita muito na humanidade, no bem que a humanidade pode ter, ela queria uma forma permanente de poder ajudá-los, mesmo que depois ela partisse de alguma forma. Ela ouviu as famosas profecias sobre um homem esse que uniria os reinos em guerra, achando ele assim uma forma de realizar a sua missão. E lembra daquela lembrança estranha? Então, basicamente era Nilvan visitando ele em seu sonho, com ideias de grandeza e ascensão. Assim, juntos tiveram uma filha, não da forma convencional. Bom, desse jeito, o Legar acabou ficando obcecado com essa ideia de ascensão, já que ele também queria a paz do mundo. Então, a partir daí que ele decidiu ir pra Odegaard obter o Cubo das Profundezas. História que a gente já conhece muito bem. Mas o que você não sabe é que Legar sabia muito bem que ele seria levado pras masmorras depois de invadir Odegaard. E era exatamente isso que ele queria, já que assim ele chegaria a Maabre e ascenderia, como a gente viu em um dos finais, inclusive. Ou seja, quando o resgatamos, ele apenas tava fingindo essa história de amnésia pra nos usar pra poder alcançar o que ele realmente queria. A cabeça do dodói dele funciona tipo assim: ele quer ser um deus, só que ele quer ser mais poderoso que qualquer novo deus. Pra isso, ele quer que precisa sentir todas as almas de cada um desses novos deuses, já que como já foram humanos, eles possuem essas almas, que eu já expliquei que todo humano tem e funciona como se fosse um sim. Mas como que ele faria isso? Quando ele for torturado nas masmorras, ele sentiria a alma do tormento. A iluminada ele sentiria com o poder do Cubo das Profundezas. E a Perpétua quando encontramos com Nilvan no sonho. Por isso que eu acredito que ela diz o seguinte: eu daria de bom grado minha alma a você se estivesse de acordo. Mas o que é esse diabo desse Cubo das Profundezas? Bom, ele é um artefato criado pelo Deus das Profundezas que permite a viagem entre os planos e o tempo. E com ele a gente consegue viajar pra Maabre e também transitar entre presente e passado. Como a gente sabe, em Maabre a gente tem vários novos deuses. É uma espécie de salão, digamos assim. Aqueles que a gente pode fazer perguntas, revelando que a Irmandade de François não foram únicos que ascenderam como deuses. Provavelmente só mais recentes. Mas não é mais doido que isso aqui. Aquela garota, na real, esse tempo todo era filha de Legar com Nilvan. Então fomos enganados ao quadrado.
parabéns. Aí, quando a gente tá nas lembranças em Maabre, ela diz pra gente levar a garota pro coração da escuridão, local esse que fica dentro do corpo dos deuses das profundezas. Essa garota possui uma alma diferente, que é a alma antiga, que basicamente tem uma coisa muito, mas muito especial, já que ela é filha de uma deusa nova com um humano que também já eram, peculiar. O templo é apenas um ciclo. Você ascende, se torna um novo deus, até que você morra de alguma forma e o seu tempo seja reiniciado, fazendo com que a humanidade fique presa em um loop. Então essa garotinha tem um poder muito grande, só que ainda não foi despertado de fato. Por isso que tanto aquela dama da lua quanto o Pocket Cat, que servem ao Her, que é o deus da lua, querem tanto essa menina, pra evitar que a criança seja usada como um receptáculo para um novo deus. Acontece que a deusa que ela acaba se tornando é um tipo de deus muito especial, que consegue rivalizar com os deuses mais antigos, assim como o Homer tinha conseguido há um tempão atrás. Como esse deus da lua não quer dividir tal poder com os humanos, ele tenta a todo custo impedir que ela se torne uma nova deusa. Bom, no final, meio que ela absorve a essência do deus das profundezas, que a gente mata, e ela se funde com ele, se transformando em uma deusa antiga, a deusa do medo e da fome, finalmente quebrando esse ciclo, que basicamente era o plano que Nilvan tinha criado, e ela conseguiu. Assim, ela conseguiria fazer a humanidade progredir de fato. Período esse que ficou conhecido como a Era Cruel. Acontece que essa deusa não fez com que as guerras parassem, só com que a humanidade conseguisse evoluir de fato. Foi provado no segundo jogo, já que a gente tem mais culturas e tecnologias. Então sim, o final A, ele é canônico. Só fazendo um parêntese pra vocês lembrarem que sim, os deuses antigos abandonaram a humanidade, porém eles ainda têm restos baseados nas visões da humanidade em relação a eles. Já que se eles de fato mostrassem as formas tão complexas deles, você não ia tancar, meu amigo. Então os deuses antigos abandonaram a humanidade, eles residiram em Maabre, porém partiram, e aí os novos deuses se possuíram de Maabre, mas os resquícios dos deuses antigos ainda estão lá. Então agora vamos a canonicamente quais finais são reais. Bom, quem levou a garota pro coração da escuridão foi Kahara. Canonicamente ele morre fazendo isso. Sobre os restantes dos finais de cada personagem que são canônicos, além do A, é o final 5, que o Legard ascende, inclusive podendo ser visto até no segundo jogo. E obviamente quem acompanhou ele até esse ponto foi a Darcy em toda essa jornada. Até porque quem mais se curvaria diante do Legard? O dia em que onde ele consegue saber tudo de um novo deus, mas ainda sendo humano, com a ajuda de Nosramus, é canônico. Sobre o final S da Darcy, nada impede que ele seja canônico, já que pode ter uma mistura entre o final S da Darcy e o final C que aconteceu com o Legard. O final do Ragnvalder, que é oficialmente canônico, como eu já mencionei, você sempre vai encontrar o Legard morto. Então provavelmente ele matou geral ao lado da Moonless. E não, eu não falei dela, mas basicamente é uma cachorrinha muito gente boa que você pode recrutar pra sua parte. Canonicamente ela se juntou com o Ragnvalder. E aí, como isso aconteceu, a Darcy acabou achando o Legard morto, reviveu ele. O Legard enganou ela, ascendeu como um deus e ela se curva perante a ele. Tudo isso enquanto o Ragnvalder segue na sua missão de matar geral das masmorras, enquanto também o Enki tá na sua missão com o Nosramus de buscar a verdade. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o pobre do Kahara tá com a garota em direção ao final A, onde ele vai acabar morrendo. Resumindo, os finais canônicos são o final A, que é o da deusa do medo e da fome, o final C, que é Legard ascendendo como o rei amarelo, e os finais S de Darcy, Enki e Ragnvalder, sendo esses os grupos canonicamente formados nas masmorras. Tendo um final muito triste, muito trágico, mas mudando o mundo com a garota, que não era nada mais do que um receptáculo para um esquema geral das coisas. Mas é isso, esse vídeo tá enorme, mas ele tá longe de falar tudo que esse jogo tem pra oferecer, porque ainda tem muito. Tem muito detalhe que eu tive que deixar de fora, porque eu não aguento mais. A moral que fica é, se você encontrar uma garotinha pobre numa masmorra, não leva ela pro coração da escuridão, só tira ela dali, por favor.